Sejam bem-vindos, irmãos do Instituto Espírita Terceira Revelação. É uma grande alegria estar na companhia dos irmãos, ainda que fisicamente distantes. Não esqueçamos, que a doutrina espírita nos ensina que nenhuma força de atração é mais potente que os pensamentos que sintonizam na mesma direção. E rogamos aos mentores espirituais deste trabalho do Instituto Espírita Terceira Revelação que permitam que todos nós sintonizemos no bem, no amor e no progresso, e que essas bênçãos cheguem aos lares de todos os irmãos, trazendo paz e harmonia. Bem, o nosso tema de hoje são as dificuldades e facilidades. Nós, ensina a doutrina espírita, somos espíritos. E o espírito, assim como tudo na criação divina, ao ser criado, é criado simples, é criado ignorante, mas é fadado a chegar à perfeição relativa, à imagem e semelhança do Criador. Não que seremos como Deus, mas relativamente sim, chegaremos a pontos, a conhecimentos complexos, e desenvolveremos sentimentos ao ponto de termos a capacidade de amar verdadeiramente e indistintamente. Mas para que isso aconteça, esse caminho entre o ponto de partida e o ponto de chegada, o espírito vai vivenciar muitas circunstâncias. Através desse vai e vem entre o plano material e o plano espiritual, na roda das encarnações, vivenciaremos muitas circunstâncias, mas todas elas visando o progresso. Deus não desperdiça conosco sequer uma circunstância, sequer um instante, sequer um momento. Todos os instantes, todas as circunstâncias da vida do espírito, elas são voltadas para o seu progresso intelectual e moral. Pois bem, nesta roda das encarnações, nessa sequência de situações que a gente vive e que vivencia, dia após dia, haverão dias que as coisas ocorrerão de forma favorável, como quem caminha na planície, tranquilo, como se estivéssemos navegando num mar calmo, com o vento a favor, tudo dando certo, tudo fluindo bem, como se o restante da nossa trajetória fosse ser sempre assim. Acontece, nos ensina Joana de Ângeles, que a vida num planeta como o nosso, no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, ela tem, entre tantas características, uma que é muito marcante, que é a inconstância das coisas. Muitas vezes o dia amanhece sobre sol de brigadeiro, mas antes mesmo do seu final, ele termina sob chuvas e trovoadas. É assim a vida no nosso planeta, por ele ser um planeta destinado a regenerações e a provas. Cabe a nós levarmos esse planeta, a provas e expiações, aliás, cabe a nós levar esse planeta para uma condição melhor, uma condição de regeneração, que aí essa característica se modificará e as coisas na vida do espírito encarnado no nosso planeta terão mais previsibilidade. Acontece que até esse dia chegar, nós, como disse o nosso irmão Alessandro, aqui mesmo no Instituto, há alguns dias, nós somos co-criadores, nós somos parceiros
de Deus no estabelecimento do progresso da sua criação e no estabelecimento da sua justiça divina. Vejam como Deus é soberanamente bom, né? Ele permite que nós sejamos parceiros dele. Muitas vezes é através de nós que Deus faz com que o progresso se edifique na sua criação. E muitas vezes é através de nós somos instrumentos para que a sua justiça se estabeleça. E o nosso irmão Alessandro também disse nessa oportunidade, para a gente ver como as coisas estão encadeadas, né? Que eu, ao mudar o meu mundo, eu ao me modificar, eu mudo o mundo. Claro, porque ensinam os espíritos, né? Que muitas vezes, né, nós marchamos coletivamente ao progresso. Cabe ao indivíduo se responsabilizar pela sua evolução, mas ela se dá no conjunto. Mas por que tem dias que as coisas são tranquilas, calmas, fáceis? Entre parênteses, né? E por que, entre aspas, e por que tem dias que as coisas são difíceis? Primeiro temos que entender, né, que nós, como espíritos submetidos à lei divina, de forma igual para todos, nós somos coletores da nossa plantação, ou seja, nós estamos submetidos à lei de ação e reação. Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, vai, que nem um bumerangue, mas um dia volta, e muitas vezes esse processo é de longo curso e o retorno das circunstâncias do presente muitas vezes estão num passado muito distante, que eu não lembro por estar em encarnações anteriores, ou muitas vezes, né, tá nessa encarnação mesmo, mas lá há 2, 3 décadas, né, e eu até me esqueci como as coisas foram conduzidas por mim. Mas a justiça divina funciona desta forma e é por isso que ela é perfeita. Então, muitas vezes, as facilidades e as dificuldades que a gente vivencia, elas são frutos desta lei de justiça, desta lei de ação e reação. Mas também há um outro componente, que é o componente da força das coisas, né? Porque tudo na criação divina progride, né? Umas coisas mais rapidamente, outras coisas mais lentamente, mas as coisas progridem, as coisas se movem. O mundo não está estático, não é só eu que me movimento em direção ao progresso, não é só comigo que as coisas acontecem com todos e com tudo a todo momento. E isso faz com que as coisas sejam muito dinâmicas e sempre voltadas ao progresso. Então, muitas vezes, né, as condições do momento não são dadas também em parte pela força das coisas. E é interessante porque o progresso é um ciclo, né? O progresso é um ciclo. É um ciclo que começa na necessidade de se modificar algo. Por que a necessidade de se modificar algo? Muitas vezes, o que nos trouxe até aqui não serve mais, né? Precisa ser modificado. Não é por acaso que sempre que as coisas, né, não funcionam, surge o desconforto, surge a dor e o sofrimento, surge o mal-estar, porque elas mostram para nós que precisam ser modificadas, porque o progresso é assim, é uma constante evolução das coisas. E aí o ciclo começa com a necessidade natural de se evoluir, de se mudar, de se sair, né? Porque uma das leis que regem a matéria é a lei da inércia, né? Eu só transformo algo quando eu me coloco
em movimento, e é assim com o espírito está parado, muitas vezes sentado em cima de um progresso que ele conquistou no passado, mas aquilo já não serve mais, aquilo que causava bem-estar já não causa mais, então surge a necessidade da transformação, e aí o espírito se movimenta em busca, né, de uma condição melhor, e aí ele vai para um processo de tentativa e erro, de tentativa e erro, de tentativa e um acerto relativo, e assim ele vai até que ele consegue, né, completar o ciclo, entender como as coisas funcionam, entender o que precisava ser conquistado e conquistar. E aí é natural, né, que ele usufrua do bem que ele mesmo plantou, que ele mesmo conquistou, né, e que a coletividade que ele faz parte ali, né, obrou por isso. Se nós olharmos para um passado aí de 2, 3 séculos, né, olharmos com os olhos de quem estava no passado e ver as condições que o nosso mundo tem hoje, né, um espírito daquela época poderia dizer, mas que vida fácil que vocês têm, quanta tecnologia, quanta possibilidade de mobilidade social, quanta que saúde evoluída, que capacidade de se curar doenças, que liberdade de expressão, que liberdade de pensamento, que acesso ao conhecimento, que isso, que aquilo outro. Mas nós que estamos nos dias de hoje, sabemos que ainda há muito o que fazer, que há muita injustiça social, que há sim uma flagrante, podemos dizer assim, um abismo entre quem tem mais e quem tem menos, e sobretudo ainda há muito preconceito, ainda há muito desrespeito, ainda há muita estratificação social que precisa, né, ser vencido, que precisa ser conquistado o caminho, até porque se no passado as coisas eram muito mais difíceis, as incertezas eram muito grandes, havia muita violência, havia muita dor, havia muita insegurança, ainda esses sentimentos existem entre nós, né? Não como há 2, 3 séculos, mas ainda o nosso mundo é um mundo inseguro, ainda é um mundo violento, ainda é um mundo capaz de produzir muitas coisas bárbaras, né? Muitas coisas desagradáveis, e isso é fruto de uma discrepância social gigantesca que ainda existe, que ainda precisa ser vencida em questões raciais, de gênero, de credo, de acesso à educação, de acesso às questões básicas da matéria e da instrução do espírito. Então vejam que é lícito que a gente usufrua das facilidades que a nossa sociedade tem, mas nós sabemos que já não servem mais, ao ponto de o mundo vir constantemente repensando seus padrões de comportamento, sua organização social, porque a gente sabe que a gente pode ir mais adiante, que a gente pode fazer mais, que a gente pode fazer melhor. Então a dificuldade ou a facilidade, e muitas vezes a gente vivencia elas ao mesmo tempo, num determinado processo da minha vida as coisas estão fluindo bem, em outro determinado processo não estão acontecendo, né? Elas são natureza, né, da questão do coletivo, do progresso coletivo, mas também são frutos da minha colheita individual. Mas assim são as coisas, já nos disse Joana de Ângeles. Mas e daí? O que fazer, né, com a facilidade e o que fazer com a dificuldade? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual é a prova mais difícil, se é a riqueza ou se é a miséria, e muitas vezes a gente, né, trata riqueza como facilidade e miséria como dificuldade. Não deixa de ser no mundo material, né, mas a gente sabe que as coisas são muito mais complexas do que isso. Mas o que interessa é que os espíritos superiores dizem para Kardec que ambas têm o mesmo grau de dificuldade.
é que elas são diferentes. Não é questão do grau de dificuldade, é da natureza da prova. A facilidade remete o espírito à acomodação, remete o espírito ao relaxamento, e aí ele começa a ser, é mais fácil, né, de ceder na facilidade aos vícios, às paixões, né, a uma certa indolência, porque as coisas estão andando bem, uma certa despreocupação com o futuro, porque acha que assim vai perdurar para todo sempre. Já a miséria é mais complicado, né? Porque as coisas não estão andando bem, porque a dor e o sofrimento estão ali, a dificuldade nos apresenta as suas armas dia sim, dia também, né? Então não há tempo para esquecer que as coisas não estão andando bem. E aí isso muitas vezes gera no espírito negação, revolta e uma série, né, de sentimentos que acabam não auxiliando a sair dessa situação. E como lidar com elas, né? E como transformar a facilidade em progresso e como sair da dificuldade. Joana de Ângeles nos ensina, né, que às vezes a gente tem que entender que nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Somos um ser material, sim, mas antes de mais nada nós somos seres espirituais. Acontece que a gente vem para a vida na matéria e traça uma série de objetivos. E se nós formos ver, nós nos comportamos mais como seres materiais do que a nossa essência espiritual. Nós traçamos objetivos, a grande maioria deles são materiais. Quero me formar, quero constituir a minha família, comprar minha casa, meu carro, minhas viagens, depois é minha casa na praia, minha casa no campo, trocar de carro, formar meus filhos na faculdade, assim vai. E assim vai. Joana de Ângeles diz que a gente não tem que ser negligente com a matéria. A gente tem que observar. Cada um tem a sua posição social e tem suas demandas sociais. Isso é lícito, é natural. Mas nós precisamos ter, antes de objetivos materiais, objetivos morais, objetivos espirituais. Porque eles serão as balizas na condução das questões materiais e não deixar que as questões materiais balizem as questões espirituais. A baliza tem que ser moral. Então Joana de Ângeles diz, olha, você tem que traçar objetivos de ser capaz de ter mais autocontrole, ser mais paciente, mais tolerante, ser mais caridoso, e assim vai, né? Objetivos que façam com que os sentimentos se aperfeiçoem, sem negligenciar das questões materiais, mas na medida que a gente escolhe esse caminho, a gente vai vendo que muitas vezes precisa abdicar da matéria para o espírito crescer. Na facilidade, é interessante, é uma obra da nossa irmã Maria Elizabeth Barbieri, que já foi presidente da federação, conta a trajetória, né, de Sepete Araju, um dos nossos heróis gaúchos, né, que com o tempo vai sendo lançadas luzes sobre essa história, né, dos povos, das missões, ainda lá, né, no tempo, né, que o Brasil estava sendo colonizado. Sepete Araju vive lá nas reduções jesuíticas, né, e não vou aqui contar a história, porque não é esse o objetivo, mas Sepete Araju, né, que se mostra um espírito superior em missão junto a espíritos ainda num processo inicial na sua caminhada evolutiva. Então ele está lá claramente colocado
para trazer para esses espíritos jovens, espíritos ainda numa fase inicial, nas primeiras encarnações, trazer a ideia, as ideias de Jesus, de Cristo, de forma assim mais prática, para que eles tenham um primeiro contato mais palpável e mais claro, não só pelo ensinamento que os jesuítas trouxeram, que tinham a missão de trazer, mas também pelo comportamento, que aí coube a Sepete Araju, os jesuítas, né, com o aprendizado, com a teoria, e Sepé com a prática. Então Sepé era um líder que liderava com o exemplo e sempre mirando o exemplo de Jesus, né, procurando trazer os ensinamentos de Jesus e como Jesus fazia para o seu convívio, para a sua liderança perante o povo guarani. E Sepete Araju dá um ensinamento nesse livro em que ele diz que quando a gente está na planície, ou seja, para ele, que era um guerreiro, quando a gente está na facilidade, quando as coisas estão fluindo, quando o sucesso acontece, quando as coisas estão dando certo, ao invés da gente sentar na facilidade e querer perpetuar ela e sorver dela, né, querendo eternizar aquele momento, a gente tem que aproveitar para quando as coisas estão dando certo, andar rápido, aproveitar que o vento é favorável, aproveitar que se está no caminho certo, com os conceitos certos e tudo está conspirando a favor para que esse ciclo do progresso ele se cumpra, ele se conclua o mais rápido possível para te passar para outra etapa, para te subir se candidatar a subir um outro degrau evolutivo. E vejam que muitas vezes, né, as sensações que a matéria nos traz quando as coisas estão dando certo são tão boas que a gente quer congelar aquele momento, quer manter as coisas como estão e não quer nem me incomodar em tentar coisas maiores, não. Nós precisamos marchar mais rápido para que a gente encerre logo aquele ciclo e vá para novos desafios. E quando as coisas estão dando errado, na dificuldade, né? Sepé Araju ensinava aos guaranis que era necessário fé, né? E Joana de Ângeles diz uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente está na dificuldade porque a gente está no caminho errado. E aí, quanto mais eu vou persistindo num caminho equivocado, mais eu vou adentrando no erro, pior as coisas vão ficando. Então, Joana de Ângeles diz que a gente precisa aprender a ter discernimento. Por isso da baliza moral, porque Joana de Ângeles diz, analise. Se as coisas estão dando errado, mas tu está trabalhando com o conceito certo, no caminho certo, com a disposição certa, ou seja, tu está, do ponto de vista intelectual, com a informação, com o ensinamento correto. Do ponto de vista moral, está fazendo a coisa, obrando pelo bem, mas as coisas não estão dando certo. Pode ser, primeiro, a força das coisas. O meio em que tu vive não está conseguindo, né, absorver, não está conseguindo auxiliar ou está sendo antagônico ao progresso que tu quer disseminar. É a reação, né, de quem quer manter as coisas como estão para quem quer trazer a evolução. Outras vezes é a colheita, né, de vidas passadas, do passado, mesmo que desta mesma existência, de quando outros queriam trazer o progresso e tu era o antagonista, tu é que não deixava, tu é que se opunha, tu é que lutou ferrenhamente para que as coisas não dessem certo para o bem, e aí tu está sendo testado na tolerância, está sendo testada a sua paciência, a sua resignação ativa. Vejam que as coisas são aparentemente complexas, mas quando a gente analisa com mais calma, com mais tranquilidade, elas são simples. Nós precisamos entender que nós somos espíritos fadados e criados para um progresso
constante. E sempre que por algum motivo ele não ocorre, as coisas dão errado. Às vezes o progresso não ocorre porque eu estou num caminho equivocado. Às vezes o progresso não ocorre porque eu não estou aderindo a ele. E aí surge a dor e o sofrimento. O que devemos fazer quando as coisas estão dando certo? Na facilidade, devemos andar rápido, aproveitar que estamos com o conceito certo, com as companhias certas, com o caminho aberto, funcionando, andar rápido e completar o ciclo. Quando as coisas estiverem difíceis, dando errado, precisamos analisar se estamos na direção certa, as coisas estão dando errado, porque ainda não teve a maturação necessária do processo. Precisamos ter fé e persistência. Se as coisas estão dando errado, porque eu estou no caminho errado, precisamos ter a humildade de fazer o caminho de volta, que muitas vezes, né, vai nos testar a capacidade de perdoar, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de aceitar a dificuldade, viver a dificuldade até ter condição de sair dela, né? Mas, como espíritos que somos, estamos aptos nos dias de céu de brigadeiro e nos dias de chuvas e trovoadas de evoluir. Está lá em O Livro dos Espíritos, está lá a obra da nossa irmã Maria Elizabeth Barbieri Cepé, o Guerreiro da Paz. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, irmãos do Instituto Espírita Terceira Revelação. É sempre muito bom estar aqui com os irmãos. Um beijo a todos, fiquem com Deus e progridam sempre.